Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre potência de expoente negativo, beleza? Vamos lá. Relembrando o que é uma potência. Potência é uma base elevada ao expoente. O que é a base? A base é o número que se repete. E o expoente é o número que decide quantas vezes a base se repete. Dentro desse contexto, vamos dar o exemplo de que a base seja um trabalhadorzinho, né? E o expoente seja o chefe. Por quê? Porque é o que o expoente pensa, o que o expoente decide que a base tem que fazer. Por exemplo, se o expoente pensa 2, a base tem que se repetir 2 vezes. Beleza? Tem um vídeo nessa anterior, na playlist, explicando só a base da potenciação, tá bom? Esse vídeo aqui é sobre a base com o expoente negativo. Vamos lá. Aqui ainda é do básico. Se o chefe pensou 2, se o expoente é 2, significa que a base vai se repetir 2 vezes, tá bom? E a operação entre elas é sempre vezes. Então, vai ser sempre uma base, vezes a outra base, vezes a outra base, quantas vezes o expoente pedir, tá bom? Aqui é um exemplo numérico ainda da situação normal. O expoente pensou 2 e a base é 6. Então, a base se repete 2 vezes e a operação entre elas é vezes. Então, 6 vezes 6 é 36. Percebam que é diferente de 6 vezes 2, porque 6 vezes 2 é 12. E potência não é isso. Potência não é a base vezes o expoente. Potência é a base se repetindo quantas vezes o expoente pedir, tá bom? Agora a gente vai falar da potência de expoente negativo. Essa daqui é um exemplo, né, básico, normalzinho, que é o 2 elevado a 3 fica igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Mas por quê? Toda vez que o expoente tiver o sinal de negativo, toda vez que o chefe pensar negativo, significa que ele quer que a base se vire. Que ele tá de mau humor e ele quer que a base se vire antes de se multiplicar, tá? O que isso significa? Antes disso, antes de descobrir o que isso significa, vamos relembrar o que é fração. Fração é uma divisão, beleza? Fração é um número dividido por outro número, que é a mesma coisa que um número dividido por outro número, tá bom? Esse daqui é o sinal da divisão. Toda fração é uma divisão. Todo número pode ser escrito em forma de fração, porque todo número pode ser dividido por 1. Beleza? Eu tenho 2, eu posso escrever 2 dividido por 1, 2 sobre 1, que vai ser igual a 2, tá bom? Tendo isso em mente, vamos voltar lá para o expoente negativo. Toda vez que o expoente negativo aparecer, significa que ele exige que a base se vire. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo, com o expoente. Isso significa que o chefe quer que a base se vire e que depois ela se repita 2 vezes. Entendeu? Eu tinha um número
Nesse caso, ele era um número inteiro, então eu posso escrever ele sobre 1. E quando eu tenho o expoentezinho negativo aqui, eu vou ficar com 1 sobre esse número. E além do expoente negativo, tinha o número 2. Então, significa que o expoente quer que a base se repita 2 vezes. Aqui a gente tem um expoente 1. Exemplo numérico. Ó, o chefe pensou negativo, tá num dia ruim, a base é 6. Como é um número inteiro, a gente pode escrever sobre 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente viu o expoente negativo aqui, a gente faz a base se virar. O 1 vai para cima e o 6 vai para baixo. Ele não só pensou negativo, como ele quer que a base se repita 2 vezes, tá vendo? O 2 vem para baixo aqui junto com o 6. Então, vai ficar assim, 1 sobre 6 vezes 6 vai ser 1 sobre 36. Beleza? A resposta de 6 elevado a menos 2 é 1 sobre 36. A gente inverte a fração, né? A gente faz a base se virar e mantém o mesmo número no expoente, tá bom? Olha aqui um exemplo. Se eu tenho 1 sobre 2, é a mesma coisa que eu ter 2 elevado a menos 1. Ó, 1 sobre 2 aqui é o expoente, tá? É que ficou esquisito aqui, mas imagina que a fração é 2 sobre 1. Imagina que eu inverti a fração e para indicar isso, eu coloquei um menos 1 aqui. Eu tinha 1 sobre 2, mas eu queria que fosse 2 sobre 1. Por algum motivo, eu queria que a base se virasse. Eu queria que o 2 fosse para cima e o 1 fosse para baixo. E para indicar isso, eu coloquei o menos 1 aqui. Então, como esse 1 ele é subentendido, todo número pode ser dividido por 1, então o resultado é 2 elevado a menos 1. Certo? Aqui é a mesma coisa. 1 sobre 4 é a mesma coisa que o 2 elevado a menos 2. Eu tenho 1 sobre 4. Aí eu inverti. Pá, eu coloquei o 4 para cima e o 1 para baixo. E para sinalizar, eu coloquei o menos 1. Só que eu sei que o 4 é a mesma coisa que o 2 ao quadrado. Potência de base 2 é uma coisa que a gente vai aprendendo. 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta. Aparece muito nos exercícios, tá? Então, eu vou substituir o 4 pelo 2 ao quadrado, que é a mesma coisa. Lembra da aula de propriedades? Se eu tenho um chefe dentro, um expoente dentro e um expoente fora do parênteses, eu posso multiplicar eles. Então, 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. E aí, aqui esse 1 eu não preciso repetir. Então, de 1 quarto, eu chego em 2 elevado a menos 2. Para alguns exercícios, é necessário esse tipo de transformação. E essas aulas que a gente está fazendo é para explicar o que é possível, tá bom? Vamos lá. 1 sobre 8 é a mesma coisa que o 2 elevado a menos 3. Eu tenho 1 sobre 8, né? Daí eu mandei o 8 lá para cima e o 1 lá para baixo. Sinalizei com o menos 1. Só que eu também sei que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, porque é potência de 2. 2 ao cubo é igual a 8. 2 vezes 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8, certo? Então, 8 eu posso substituir por 2 ao cubo. Eu tenho um chefe dentro do parênteses e um chefe fora do parênteses. Isso significa que eu posso multiplicar eles. 3 vezes menos 1 é menos 3. E aí significa que de 1 a 1 oitavo eu cheguei em 2 elevado a menos 3. Vamos lá. 1 sobre 16, eu consigo chegar em 2 elevado a menos 4.
eu tenho 1 sobre 16. Eu inverto a fração. Levo o 16 para cima e o 1 para baixo. Sinalizo com o menos 1. 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, o chefe aqui não é o 4. Então, o 2 se repetiu 4 vezes e a operação entre eles é sempre multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Beleza? Então, 16 eu posso substituir por 2 elevado a 4. Eu tenho um chefe aqui, dentro do parênteses, que é o 4. E eu tenho um aqui fora, que é o menos 1. Eu posso multiplicar eles. Eu fico com menos 4. Fico com 2 elevado a menos 4. Beleza? É isso, gente. O expoente negativo é isso. Para facilitar, em alguns exercícios vai aparecer. É importante que vocês saibam. Se vocês ainda não sabem por que vocês precisam aprender isso, significa que vocês ainda não fizeram exercícios suficientes, tá? Quando vocês fizerem os exercícios, vocês vão perceber o quanto as propriedades são necessárias. Chega uma hora que trava e não tem como resolver sem as propriedades, tá bom? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.